Olá, meus queridos amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, estamos aqui em nossa casa, nossa humilde casa, para nós meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Hoje, sábado, dia 30 de outubro. O tema desta noite é viúvas. E que é, irmão Demar? Viúvas. Vamos meditarmos sobre as viúvas. Algumas viúvas que se destacaram, que foram heroínas, foram ajudadas. Algumas viúvas que ajudaram alguém. E essas viúvas, nenhuma delas consta o nome delas. Nenhuma delas consta seu nome na Bíblia. Nenhuma delas. Só diz a viúva de Serepta, Eliseu aumenta o azeite da viúva, o filho da viúva de Naim, e depois a viúva que deu duas moedinhas. Amém? Duas moedinhas. O texto de hoje, o texto básico se encontra em Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Marcos 12. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva e não uma rica viúva. Uma pobre viúva deitou 2 moedas que valiam 1 quadrante. E chamando seu discípulo, disse-lhe: em verdade vos digo que uma pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. 2 moedas. Mas que sustento ela ia ter com 2 moedinhas? Será que é de ouro? Se era de ouro, tinha uma validade maior do que 2 moedinhas de 10 centavos. Porque era do sustento. Não sei qual valor. Aqui diz que era equivalente a 1 quadrante. Será que 1 quadrante era 100 reais? 1000 reais? Se eram pequenas 2 moedinhas, não sei quanto valia. Só sei que ela tinha 2 moedinhas.
2 moedinhas. Se fosse você, ia dar uma e ficar com outra? Se fosse eu, acho que eu não vou dar nenhuma, porque 2 moedinhas, né? Todo mundo está colocando bastante moeda na Arca do Tesouro lá, né? Todos estão deitando ali, né? Na Arca do Tesouro, eu vou colocar 2 moedinhas. Ela foi lá no meio do povo. O povo despejando moedas e moedas na Arca do Tesouro. Fariseus tocando trombeta, para que todos vissem que ele estava despejando muitas moedas. O que ela tinha era 2 moedinhas. Chegou lá com as 2 moedinhas e colocou lá na arca. E voltou. Ninguém viu ela. O pessoal estava olhando para aqueles que despejavam muitas moedas. E não viram ela. Mas alguém que vê tudo, viu e disse para os discípulos: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca. Jesus viu ela colocando as 2 moedinhas lá. Disse mais, ela deu mais do que todos eles, porque ela deu tudo que ela tinha, e eles davam a sobra. Se ele estava dando a sobra e eram muitas moedas, imagina quantas moedas esses homens tinham. Se eles estavam despejando 1 litro de moeda, deveria ter uns 40 litros de moeda. Brincadeira, né? Misericórdia. Misericórdia. Amados, meus irmãos e amigos, Jesus, ele nunca se preocupou com quantidade. Jesus sempre se preocupou com qualidade. Ele diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Poucos. Jesus ele quer pessoas corajosas, pessoas que não têm amor à sua própria vida, valorizam mais a obra de Deus do que a própria vida, pessoas que deixam de jejuar para alimentar o seu corpo, enquanto a sua alma está querendo alimentar-se do jejum. Ele se preocupa em encher o seu estômago. Por que não jejuar? Ao menos domingo de manhã até o meio-dia. Domingo de manhã até meio-dia, já que não está trabalhando. Para quem está trabalhando é difícil para jejuar, está no serviço forçado, pesado, tem irmãos que trabalham no serviço pesado. Mas domingo, nem domingo dá para jejuar um pouquinho até meio-dia, 11 horas, meio-dia. Amados, essa viúva aqui, ela jamais será esquecida. Ela deu somente 2 moedinhas. Somente 2 moedinhas. Mas foram bastante para ela entrar para a história. Vamos decorrer outro texto de uma outra viúva. Se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Versículo 1 a seguir. Eliseu aumenta o azeite da viúva
outra viúva aqui. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio um credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que você tem em casa. Ela disse: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Só isso. Botija de azeite. Somente isso. A Eliseu, ele disse para ela: então você faz o seguinte, manda teus filhos irem até os vizinhos e pegar vasos vazios emprestado. A fé de Eliseu era muito grande e a mulher não entendeu nada. E os vizinhos emprestavam. Os garotos batiam palma lá no portão. Minha mãe quer que a senhora empreste um vaso vazio para ela. E assim por diante, trouxeram vários vasos. Colocaram lá. Eliseu disse: agora você entra no teu quarto e pega essa botija de azeite e vai despejando nos vasos, todos eles. E ela obedeceu a voz do profeta. Imagina uma botija de azeite. Foi despejando nos vasos. De repente, todos os vasos ficaram cheios. Ela disse: dá mais um vaso aí. O filho disse: mãe, todos que estavam aqui vazios estão cheios. Ela abriu a porta e falou: profeta, e agora o que eu faço? Mulher, você vai, vende todo esse azeite aí, paga a sua dívida. Paga a sua dívida. Toda a sua dívida. E você vai viver do resto que sobrar. Aquela situação daquela viúva era difícil, porque o marido dela morreu, deixou muitas dívidas. E os credores vieram buscar seus filhos para ser escravo. Trabalhar como escravo até quitar seu débito. Mas chegou ali um homem de Deus. Quando chega um homem de Deus, a coisa muda. Quando chega um homem de Deus em um lugar, por mais difícil que seja a situação, a coisa muda. Porque Deus, o homem de Deus que anda na direção do Espírito Santo, ele tem autoridade na palavra. A palavra dele tem autoridade.